TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, muito bom dia, 6 horas e 32 minutos, quarta-feira, 24 de abril de 2019. Para você ligado na programação da TV Rio Branco, canal 8.1, já estamos chegando ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Para você aqui na capital acreana, no interior do estado, nos municípios vizinhos, você que nos acompanha através do nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Vamos a alguns destaques do programa de hoje. No Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal registra 759 abordagens durante o feriado. Esse feriado foi o feriado da Semana Santa. No Acre, graças a Deus, não houve mortes, apenas 2 acidentes de trânsito foram registrados. Na Câmara de Vereadores, o vereador João Marcos Luiz lamenta a interferência da Prefeitura contra a CPI da Imurb. Você vai ver ainda que apresentado na Assembleia Legislativa, um anteprojeto do deputado Roberto Duarte, batizado como nota fiscal legal. E ainda, centenas de técnicos da Emater estiveram na ALEAC buscando uma alternativa junto aos deputados para a não extinção da entidade. A Emater é uma das empresas da lista do governador Gladson Cameli, ameaçada de ser extinta. Esses são apenas alguns dos nossos destaques. Hoje é quarta-feira, 24 de abril. O Bom Dia Rio Branco já está no ar. Minutos. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te convido a uma hora de muita informação, uma hora de muita notícia. Lembrando que estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8.1, trazendo as notícias, as informações, tudo aquilo que aconteceu em todo o nosso estado, você fica sabendo a partir de agora no Bom Dia Rio Branco. E a partir de agora, você também já pode enviar mensagens de texto através do nosso WhatsApp. É o nosso canal de comunicação, 99945-9965. Você tem algum registro? Algo que você registrou aí no seu bairro, na sua comunidade? Quer mostrar aqui no Bom Dia Rio Branco? Manda vídeo, manda fotografia, que nós vamos mostrar aqui no programa de hoje. Se não tem nada para registrar, você pode participar do programa, me dizendo o seu nome e o bairro que você mora. Daqui a pouquinho eu mando um alô para os nossos telespectadores, para aqueles que acompanham o Bom Dia Rio Branco. Você também pode dar sugestão de pauta, de matéria, e a gente vai, seguir a sugestão dos nossos telespectadores. 6 horas e 35 minutos. Vamos falar agora do feriado da Semana Santa. Porque ontem, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das operações. A Operação Semana Santa foi realizada em todo o país, em todas as rodovias do Brasil. Alguns acidentes foram registrados, mortes também, mas no Acre, graças a Deus, não houveram mortes. Apenas 2 acidentes foram registrados. Marcelo Gomes. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 759 acidentes nas estradas federais no feriado de Semana Santa, de acordo com o balanço preliminar. A operação de fiscalização
começou na quinta-feira, dia 18, e terminou neste domingo de Páscoa, dia 21. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve redução de 11%. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, na operação da Semana Santa, houve redução de 11% no número de acidentes. Aqui no Acre, apenas 2 acidentes com 2 pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 719 pessoas, verificados veículos 669 e também os testes de bafômetros tiveram um número de fiscalização em 268. A Polícia Rodoviária Federal continua com os seus trabalhos para trazer paz ao trânsito no Acre. Em relação aos 854 acidentes registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há comparação, no entanto, entre o número de veículos que estiveram nas estradas em ambos os períodos. No Acre, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal falou dos números no estado. Durante as operações, por haver um aumento do fluxo de veículos, principalmente de pessoas indo para o interior do estado, né, para as chacras, se retirar durante esse período prolongado, durante os dias normais há o policiamento 24 horas por dia e a PRF sempre atenta para garantir a segurança da população. Intervindo não somente a situação de trânsito, a polícia conseguiu apreender 896 comprimidos estes abortíferos. Durante a operação, além da preocupação com a redução de acidentes, com preocupação em evitar a ocorrência de acidentes, também é uma preocupação no combate à criminalidade. Então, o trabalho com relação ao trânsito é feito, a orientação aos condutores, a fiscalização de equipamentos, documentos do veículo, e também checagem se está havendo alguma prática de ilícito, né? Se o condutor ou o passageiro tem algum mandado de prisão em aberto, se está trazendo algo de ilícito da região de fronteira. E aí, durante uma dessas abordagens, um passageiro de um táxi foi flagrado com quase 900 comprimidos aí de medicamento, sem a devida autorização, e o medicamento foi apreendido e o condutor encaminhado para os procedimentos cabíveis. Nos números gerais pelo país, tivemos menos mortes esse ano. Foram 50 mortes, uma queda de 28% em relação à Semana Santa de 2018, quando 70 pessoas morreram em decorrência de acidentes. O número de feridos foi de 962 contra 905 no mesmo período do ano passado. Também foram aplicadas 35 mil multas, a maioria por excesso de velocidade e ultrapassagem proibidas. Subiu o número de infrações por beber e dirigir e por transporte de crianças sem cadeirinha ou dispositivo equivalente. A Polícia Rodoviária Federal diz que o número de mortos e de acidentes graves foram os menores em 12 anos para essa operação. Esses montantes vêm caindo desde 2017, de acordo com o gráfico divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. 6 horas e 40 minutos. É o trabalho de fiscalização que rende resultados. Por exemplo, feriado da Semana Santa. Apenas 2 acidentes aqui no Acre. Por quê? Porque os homens da PRF estavam fiscalizando. Até aquilo que não era alvo acabou não passando diante da fiscalização. Nós falamos disso ontem aqui no Bom Dia Rio Branco, de 896 comprimidos abortíferos que foram apreendidos durante fiscalização. E tem gente que se ofende quando é abordado pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, quando é abordado nas fiscalizações realizadas pelas polícias do estado, as blitz, as batidas que a gente chama. Ainda tem gente que se ofende. Ontem, uma mega operação foi realizada ali na região do Calafate. Pessoal, todo mundo reclamando, com cartazes, Calafate pede paz. Aí a polícia vai para fazer o trabalho de fiscalização, ocupar o bairro, a área que até então apresenta alto índice de violência. E aí eu só vi a reclamação do povo.
porque tinha que parar, se ofendendo. Ou seja, é o trabalho desses homens e mulheres que não tem como saber quem é cidadão de bem e quem não é. Não existe uma identidade grudada na testa de cada um. E sabe por que isso acontece? Volta a imagem para cá, 6 horas e 41 minutos. Para evitar o que eu vou mostrar agora, que aconteceu lá em Cruzeiro do Sul. Por pouco, um assalto não termina em uma tragédia. A vítima teria reagido ao assalto. Isso tudo lá em Cruzeiro do Sul, em plena luz do dia. É por isso que existem os trabalhos de fiscalização. Se a polícia tivesse feito um trabalho lá em Cruzeiro do Sul, poderia, em algum momento, em alguma fiscalização, ter conseguido tirar de circulação os 2 indivíduos que praticavam assaltos, ou pelo menos tentavam praticar. Olha aí, esse é o momento. As câmeras de segurança de um estabelecimento registraram toda a ação dos 2 assaltantes. Veja que ele está em posse de uma arma de fogo e chega a apontar para a vítima. Os 2 elementos chegam no motociclista e tentam a qualquer custo levar a motocicleta. Eles se aproximam e anunciam o assalto. Possivelmente armados, como já falei, os 2 tentam levar a motocicleta e quando estão prestes a fugir, um dos assaltantes tenta pegar o capacete da vítima e nesse momento ele reage. Por pouco, isso não termina numa tragédia lá no município de Cruzeiro do Sul, em plena luz do dia. Fica aqui o alerta. Você que acompanha o Bom Dia Rio Branco, as autoridades, os órgãos de segurança alertam constantemente e diariamente que você não reage. Eles já chegaram até a trocar socos e pontapés, né? Chegaram a ir às vias de fato nessa tentativa de assalto lá no município de Cruzeiro do Sul. A vítima se mostra aparentemente rendida. Quando um dos assaltantes tenta pegar o capacete, aí inicia a briga, olha aí. O outro larga a moto e tenta ajudar o comparsa. Meu Deus do céu. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. 6h44, e ainda no município de Cruzeiro do Sul, mais uma vítima de homicídio. Um homem foi morto enquanto dormia lá em Cruzeiro do Sul. É mais um homicídio que entra para as estatísticas. Infelizmente, estatísticas essas que nós não gostaríamos de trazer aqui no Bom Dia Rio Branco. Não gostaríamos de estar noticiando, mas aconteceu e nós temos que trazer. A produção está trabalhando no material porque é uma imagem forte que infelizmente nós não podemos mostrar aqui nua e crua, vamos dizer assim. Um homem totalmente ensanguentado dentro da rede onde ele foi morto. Segundo a polícia, esse é o primeiro homicídio registrado em 2019 na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul. O homem foi executado com 5 tiros enquanto dormia. É mais um homicídio com características de execução que abalou os moradores lá do bairro do Telégrafo. Esse homicídio aconteceu na manhã de terça-feira e o homem foi identificado inicialmente como Giliardi e foi assassinado com 5 tiros enquanto dormia em sua casa. A vítima estava na cama quando 2 homens chegaram por volta das 10h30 da manhã e efetuaram os disparos. O homem morreu antes de receber os primeiros socorros. Os responsáveis pelos disparos estão sendo procurados pela polícia
com pelo menos 4 viaturas em busca aos assassinos. O sargento Adonis Souza suspeita que o homem tenha sido executado por acerto de contas. Logo após o crime, os suspeitos deixaram o local em uma motocicleta e, segundo a polícia, já existem 2 suspeitos identificados. Quem seriam os demais? Por que esse homem foi morto? Seria assim acerto de contas? Seria a guerra entre facções criminosas? Não se sabe. Mas é mais um homicídio que precisa ser investigado e precisa ser esclarecido pela nossa gloriosa Polícia Civil. 6h47. Nós vamos agora para a Câmara de Vereadores de Rio Branco. Nossa equipe de reportagem conversou com o vereador João Marcos Luiz, do MDB. O vereador lamentou a interferência da Prefeitura de Rio Branco na CPI da EMURB. E é mais uma CPI que provavelmente ou que está sendo enterrada no Parlamento Mirim. Marcelo Gomes. O vereador João Marcos Luz, do MDB, usou a tribuna da Câmara Municipal desta terça-feira, dia 23 de abril, para expor a indignação com a Prefeitura de Rio Branco e a Casa Legislativa do município por realizarem manobras para impedir a instauração da Comissão Especial de Inquérito, que investigaria supostas ilegalidades nos contratos firmados pela Empresa Municipal de Urbanização, a EMURB. Infelizmente, enterraram a CPI da EMURB. O requerimento foi aprovado no dia 14 de fevereiro, passaram-se quase 60 dias aqui na mesa diretora e o presidente não instalou a CPI. Um vereador do PSDB, Célio Gadelha, retirou a assinatura do requerimento, portanto, a CPI morreu. A EMURB está sendo investigada por superfaturamentos em licitações. Com isso, o vereador João Marcos Luz montou uma CPI e esta CPI foi arquivada por falta de membros para a continuação desse processo. O vereador Antônio Moraes se pronunciou sobre o assunto. A CPI, para ser instalada, precisa de 6 membros. Eu tomei conhecimento dos 6 membros, pedi o parecer da Projúri da nossa casa aqui para fazer o parecer para instalar a CPI. Quero falar para o vereador que falou que a gente sentou em cima do processo negativo. Eu fiz o procedimento de casa, que ele trouxe só 500 e tantas papel, comprovação, como ele fala, isso precisa ser analisado pela a nossa assessoria, a Projúri, que a Projúri está analisando os trampos legais e entre o vereador Célio Gadelha retirou a assinatura dele. E depois de 2, 3 dias a gente tinha que voar o processo porque por falta de vereador para manter a CPI. Agora sim, não sentei, fiz o procedimento legal, eu já estou no 2º mandato, sei como funciona a casa, eu acho que o vereador tem que estudar mais o regimento interno da casa para não poder ficar falando que, na realidade, a presidência sentou em cima da CPI. Não sentei em cima, eu cumpri as regras que regem a casa. Nesta quarta-feira, o vereador novamente irá apresentar um requerimento na Câmara Municipal de Vereadores para dar continuidade a esta investigação. Amanhã eu vou estar apresentando um projeto de resolução, apresentando um projeto de resolução para que a Câmara mude o regimento interno e, a partir de agora, dessa mudança, o presidente tenha 48 horas para ser instalada a CPI. Isso sim é justo. Rio Branco precisa de um serviço de qualidade. Rio Branco precisa que a EMURB mostre serviço e a Câmara de Vereadores merece cumprir a sua tarefa de fiscalizar e legislar. Em 2017, as fraudes em notas fiscais emitidas na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, a EMURB, gerou um desvio de R$7 milhões em verbas públicas, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Esses foram resultados da segunda fase da Operação Midas, que investigou irregularidades na EMURB.
João Marcos acredita que a CPI seja instaurada ainda neste semestre. 6 horas e 51 minutos e agora nós vamos para a Assembleia Legislativa do Estado. Porque por lá, o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB, ele apresentou um anteprojeto de lei, intitulado Nota Fiscal Legal. Marcelo Gomes traz as informações. Na sessão desta terça-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Duarte, do MDB, apresentou um anteprojeto de lei ao governo do estado do Acre, propondo a criação de um programa de estímulo à cidadania fiscal no estado. O deputado batizou o anteprojeto como Nota Fiscal Acre Legal. O deputado quer incentivar que os consumidores peçam a nota fiscal de suas compras. De acordo com o deputado, o desafio é aumentar a arrecadação do ICMS e fazer com que tanto o estado quanto os municípios tenham mais poder de fazer investimentos. Nós estamos apresentando aqui na Assembleia Legislativa hoje um anteprojeto de lei, encaminhando ao governo do estado do Acre para que ele mande de volta para cá como projeto de lei para a criação daquilo que eu denominei como Nota Fiscal Acre Legal, que vai incentivar a gente a aumentar a arrecadação de ICMS no estado do Acre. Assim, melhorando a arrecadação, nós melhoraríamos para o estado, para os 22 municípios e trazer benefícios para os consumidores. De que forma? Todo consumidor que fizer a sua identificação na nota fiscal, ele terá um benefício que ele vai receber um percentual desse ICMS pago ao estado no ano seguinte, no exercício seguinte, através de uma conta corrente, uma conta poupança ou até mesmo descontos nos pagamentos do seu IPVA, no Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor. Segundo o deputado, 11 estados já aderiram a esse projeto. Ele pede que o governo do Acre, Gladson Cameli, tome a decisão de criar esse projeto de lei. Segundo Roberto, o aumento do ICMS, todos os municípios serão beneficiados. É justamente isso que nós estamos esperando, que o governo do estado do Acre tome essa decisão, essa atitude de mandar um projeto de lei e criar uma lei nesse sentido. 11 estados da federação já tomaram essa providência e todos eles, à unanimidade, têm dito que aumentou a sua arrecadação de ICMS, assim como aumentou a arrecadação de ICMS para os municípios, porque aumentando para o estado, aumenta para os municípios, isso é importante que se diga. E a população vai ter um benefício em troca, que ela vai receber parte desse ICMS que é pago ao estado do Acre. Explicando o projeto com mais precisão, a situação fica da seguinte forma: do imposto arrecadado, 75% fica com o estado e o restante é dividido entre os municípios. Roberto Duarte quer premiar o consumidor que pedir a nota fiscal. Mas como eu falava anteriormente, a Polícia Militar foi acionada na noite de ontem no Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA. Tudo isso porque, segundo informações, os alunos estariam comprando lanche na frente da escola, quando de repente 2 homens passaram em frente à escola e perguntaram: "E aí, é tudo 3?" Aí o aluno responde: "Não, é tudo 2. O que acontece? Os homens disseram que iriam, mas voltariam em um Gol vermelho para executar os rivais. E cumpriram. Retornaram até a frente do Centro de Educação Jovens e Adultos. Foi nesse momento que a polícia foi acionada para que os alunos pudessem deixar a escola. Isso tudo ontem à noite, ali na região central de Rio Branco, bem próximo ao bairro da Base, né? Bem próximo ali à Assembleia Legislativa, né? A polícia agiu rápido e, infelizmente, não conseguiu prender os elementos, mas conseguiu dar tranquilidade e garantir a segurança dos alunos que deixavam o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o SEJA. 6h58, na Assembleia Legislativa, centenas de técnicos da Emater estiveram por lá. Eles buscam apoio dos deputados. Por quê? Porque a Emater, segundo o que se consta, é uma das empresas que está na lista do governador Gladson Cameli para ser extinta. Marcelo Gomes. Pelo menos 100 funcionários da Emater
empresa de assistência e extensão rural do Acre, estiveram na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, dia 23 de abril, buscando uma medida junto aos deputados para a não extinção da entidade. Alguns deputados, na tribuna, saudaram os guerreiros que há mais de 50 anos lutam pela melhoria da agricultura familiar. A Emater, empresa de assistência técnica rural, está aqui na Assembleia Legislativa a fim de uma resposta dos deputados estaduais, já que Gladson Cameli aposta no agronegócio, mas também há algumas listas de empresas que podem ser extintas. É o caso da Emater. Portanto, alguns representantes da Emater estão aqui na Assembleia Legislativa pedindo aos deputados para que venham intervir nesta solução, já que a Emater também faz parte aí da produção da área rural. A técnica da Emater no Acre, Angélica Moura, busca mostrar para os deputados quem é realmente a Emater. Eles querem uma resposta por que extinguir a entidade. O nosso objetivo aqui é mostrar para os deputados quem é a Emater. Nós temos 50 anos de história, nós continuamos trabalhando, fazendo história com a família de agricultores familiares do estado e a gente quer mostrar para eles o porquê que nós não devemos ser extintos, porque nós prestamos um trabalho, né, aos agricultores familiares e à sociedade acreana, né, como um todo. Ela ressalta sobre a posição do governador Gladson Cameli em tanto falar no agronegócio, já que a Emater continua fazendo seus importantes trabalhos na agricultura familiar. Ela acredita que a Emater possa sair da lista dos órgãos ameaçados a serem extintos no Acre. Nós também apostamos no agronegócio e na agricultura familiar. Afinal de contas, é o agricultor familiar que põe comida, né, na nossa mesa. E nós continuamos acreditando na agricultura familiar e torcendo para que nós conseguimos sair dessa lista das empresas extintas. Afinal de contas, nós continuamos produzindo. O deputado Edivaldo Magalhães, em entrevista à nossa reportagem, disse que está completamente contrário à posição do governador. Tem pessoas de larga experiência e tem muito ainda a contribuir, porque seria uma contradição com o discurso do governo. Se ele diz que quer alavancar o agronegócio e a produção, como é que extingue, inclusive, o órgão que tem maior experiência na produção? Portanto, nosso posicionamento é contrário. Espero que não venha essa mensagem aqui para casa, que faça os ajustes, que faça as correções, que tenha sido apenas um lapso e não uma intenção verdadeira. Isso, caso venha a ser votado aqui, vocês estão mediante contrário à situação. Nós vamos aqui lutar contra e tentar convencer o plenário de ficar contra. Mas vamos primeiro aguardar a mensagem. A Emater, que trabalha com a extensão rural, é um dos ramos das ciências agrárias que se ocupa em fornecer serviços de educação formal de caráter continuado para o meio rural e pesqueiro, auxiliando e promovendo processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades, bem como dos serviços agropecuários e não agropecuários, incluindo as atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. No Acre são 7h03. Daí, portanto, as informações vindas lá da Assembleia Legislativa, desses servidores que se reuniram ontem buscando apoio dos deputados estaduais. Eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Tiago Caetano, secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ACINFRA. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado, Tião. Estamos aqui para ajudar, né, a população a trazer informações. Né? A CEINFRA ela é a união de algumas secretarias, autarquias e agências. Que secretarias e autarquias são essas? Então, a CEINFRA, ela concentra, né, a antiga Secretaria de Habitação, a antiga Secretaria de Obras, né, o DERACRE, o DEPASA, o DETRAN e a AGEAC. Então, uma estrutura bem grande, né, e concentra basicamente todas as obras do Estado, né, e algumas outras políticas aí da área social, da área energética também. Secretário, mais de 100 dias da administração do atual governo, o que o senhor destaca para quem acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco?
Olha, na área da infraestrutura nossa, né, o destaque é realmente a gente conseguir retomar. Obras estavam paralisadas, né, algumas delas já entregues, outras bem próximas de ser entregues, entre elas as obras emblemáticas como o Pronto-Socorro, né, que já se arrasta aí por anos. E a nossa expectativa agora já nos próximos 2 meses fazer essa entrega. E além de outras obras, a UPA de Cruzeiro do Sul, enfim. O Hospital Regional de Brasileia. Brasileia, que entregaram só uma parte, né? Tem uma outra grande parte dele que está inacabado, nós estamos também concluindo. E outros projetos emblemáticos que estavam parados e com risco de perder, como, por exemplo, o contorno de Brasileia Pitaçolândia, né? Que a gente conseguiu... É o anel viário. Anel viário. Conseguimos sanar os problemas que tinham no projeto, já encaminhamos para o setor de licitação. Estamos aguardando só um parecer final do DENIT, mas o processo está andando. Temos aquela emenda dos ramais também, que estava parada, a gente já está correndo para finalizar o projeto. Qual o valor da emenda? 94 milhões. Isso é suficiente para fazer que tipo de trabalho nos ramais? Então, inicialmente, na gestão passada, o que estava sendo cogitado era fazer muita coisa, mas com, digamos, uma qualidade um pouco mais baixa. A gente está indo justamente na ótica ao contrário. A gente prefere fazer menos, mas fazer com mais qualidade. A nossa ideia é fazer um pavimento completo, fazer estrutura, fazer um revestimento para que tenha durabilidade. Ainda que a gente reduza bem a quantidade de ramais atendidos, mas que os que forem atendidos que tenham durabilidade, que a gente consiga fazer bem feito. Então, acredito que a gente vai conseguir atender alguns ramais produtivos importantes no estado. O foco vai ser na produção, para poder consolidar as cadeias que já estão produzindo. E além disso, temos já, a pedido do próprio governador Gladys Cameli, começado a trabalhar em grandes projetos. Porque assim, até esse ano, o Tião sabe que a gente ainda está tocando muita coisa do governo passado. Na verdade, a gente está tentando resolver os problemas que tinham ficado pendentes, destravar as obras e poder movimentar a economia. Mas a partir de agora também tem nossos projetos. Entre os projetos que a gente está trabalhando, a gente tem a ideia de fazer um viaduto ali na corrente. Temos a ideia de fazer 2 arcos. Isso lhe interrompendo, esse viaduto sai em 4 anos? Sai. Isso não é uma obra tão complicada, não. Então, a gente tem que tentar viabilizar o projeto esse ano, e trabalhar junto com a bancada, ver se a gente consegue a fonte dos recursos. Mas a obra em si dá para sair. A gente está também trabalhando já em alguns eixos de consolidação da estrutura das nossas rodovias. A gente tem um projeto que nós queremos concluir esse ano e licitar esse ano, que é de restauração completa das rodovias estaduais. A projeção da gente criar alguns arcos de interligação, como, por exemplo, saindo ali da entrada de Acrelândia, indo em direção a Porto Acre, depois atravessando por fora até em direção a Sena Madureira e fechando o arco por baixo também, de Sena Madureira em direção a Chapuri e voltando uma outra ligação também com a estrada de plástico, fazer um grande arco que possa interligar a produção. A gente também está trabalhando já no termo de referência para fazer os estudos para tirar os municípios do isolamento. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa. De que forma seria essa... Então, a ideia primeiro é seguir o passo a passo. O primeiro passo é fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E depois o projeto. Então, isso já está praticamente pronto, nosso termo de referência. Estamos só aguardando, conversando com o secretário de Meio Ambiente, ver se ele consegue para a gente uma parte do recurso que tem do KfW, para a gente poder fazer essa licitação e mostrando viável o projeto, saindo, em seguida a gente já licita a obra. A ideia é que dentro dos 4 anos a gente comece a obra. Obviamente, como a tramitação é maior, mais burocrática, não daria para terminar em 4 anos, mas a ideia é pelo menos iniciar nesses 4 anos essa obra já. E vai ser um modelo de rodovia parque, que a gente quer trazer um modelo novo para o estado, que seja ambientalmente correta, que tenha menos impacto ambiental, que tenha faixa reduzida, que além de tirar do isolamento, que fomente também o turismo ecológico. Então essa é a ideia, aliás, esses 2 conceitos nesses projetos. Secretário, quando o senhor fala de obras inacabadas, obras que o atual governo herdou da gestão passada, que não foram concluídas e que, pelo que eu já entendi, passa a ser meta do governador Gladson Cameli concluí-las. Aí eu lhe pergunto, e obras do próprio governo, projetos para novas obras, não tem andamento, não tem nada nesse sentido? Temos sim. Então, assim, tudo isso que eu estava te falando agora há pouco são projetos nossos, novos, que nós estamos estruturando e trabalhando. Mas que ainda não foram iniciados. Não foram iniciados, mas a ideia é que a partir do segundo semestre a gente comece a soltar algumas licitações. Então, a gente está, nesse momento, preferindo realmente concluir obras inacabadas, porque seria irresponsabilidade da nossa parte, começar a investir em novas obras sem concluir o que está para trás, sem ofertar para a população esse serviço. E, além disso, é o jeito mais rápido de movimentar a economia.
economia. Então, tu sabe que um processo licitatório é burocrático, a elaboração de um projeto não é tão rápido, então a gente precisava dar uma resposta rápida na economia. E o jeito mais rápido é movimentar a construção civil. Então, só nesses primeiros meses, a gente já movimentou mais de 15 milhões na economia, só em obras que estavam paradas. Isso é recontratação de pedreiro, de servente, de uma compra de material de construção, e isso o dinheiro fica circulando. A expectativa só em obras inacabadas, até o final do ano, a gente circular mais de 100 milhões. Mas, fora isso, nós estamos trabalhando na área de habitação, né? Estamos querendo lançar já na Expo Acre agora um grande projeto voltado para servidores públicos, que é a construção de diversos prédios ali próximo à Arena da Floresta, para poder focar nos servidores. Temos 2 projetos em andamento que estamos dependendo da liberação daquele Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, para a gente tentar viabilizar mais 2.000 casas, sendo uma boa parte no Calafate, outra boa parte na Cidade do Povo. Temos projetos... Isso tudo para servidor público? Não, essas 2.000 não, é mais para baixa renda. Agora, esses prédios ali próximo à Arena da Floresta seria para servidor. Vai dar em torno de umas 200 e poucos, 300 unidades para servidores públicos, que já é muita coisa. Além disso, temos trabalhado também no projeto para tentar licitar esse ano, por exemplo, das pistas dos aeroportos isolados, para a gente fazer em concreto, que é um grande problema. Até que saia a rodovia, um principal meio de saída da população é o meio aéreo lá, quando tem alguma emergência. Então, a gente precisa também trabalhar nesse aspecto. Então, tem muita obra em andamento, Tião. Assim, precisava passar o dia inteiro aqui falando, mas essas são importantes. No início da nossa conversa, nós falamos que a CEINFRA surgiu, é a união de 2 secretarias, que é SEAB e CEOP, 3 autarquias, DERACRE, DEPAS e DETRAN, e uma agência, que é a AGEAC. Se a gente coloca tudo isso no pacote, e diante de tudo que o senhor já conheceu, e conseguiu trazer para si, qual desses órgãos, dessas autarquias, estava em piores condições quando foi feita essa união das secretarias e autarquias? Acho que todas, Tião, em menor ou maior proporção, têm seus problemas, né? Especialmente o DERAC e o DEPASA, né? Que são duas autarquias extremamente importantes para o nosso estado. Quero aproveitar e deixar o abraço aí para os nossos diretores, o Ítalo, o Zenil, que tem sido grandes parceiros nossos. O DERAC, por exemplo, a gente recebeu o DERAC sem infraestrutura de nada. Não tinha uma máquina funcionando, não tinha um contrato para a gente poder fornecer asfalto, poder rodar, não tem insumo, não tinha nada de pedra, de insumo asfalto, nada, não tinha como trabalhar. Hoje já tem? Hoje a gente está começando a engatinhar. Então, assim, a gente, como num primeiro momento a gente não tinha como não ter nenhuma ação pelo DERAC, o que a gente tem preferido nesse primeiro momento, que seria uma forma mais rápida de gerar serviço, é fazer parceria com as prefeituras. Então, em primeiro momento, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, atacamos lá na estrada entre Cruzeiro do Sul e Manso Lima, e aqui, recentemente, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco para poder atuar na estrada ali de Senador Guiomar. Então, essas seriam 2 grandes parcerias. Mas, em paralelo, estamos tentando fazer a adesão de algumas atas para a gente mesmo ter o nosso contrato para começar a trabalhar. E o DERAC, lá o Ítalo, está tentando recuperar o máximo que ele pode de máquinas, para a gente fazer uma patrulha, para poder, especialmente agora no verão, trabalhar nos ramais. Então, assim, o DERAC realmente a gente absorveu ele numa condição muito precária. O DEPASA, por sua vez, estava em uma condição um pouco melhor, mas tinha grandes problemas, problema de estoque de produto químico, problema de quebra permanente de bombas, de tubulação. A estrutura que o DEPASA tem lá estava muito complicado de atender a quantidade de demanda, por exemplo, a parte de esgotamento. A gente só tinha 3 caminhões que podia desentupir aqueles hidrojatos, o pessoal chama de tatuzão, e os 3 estavam quebrados. E a gente tinha mais de 200 demandas. Então, a gente teve que agir muito rapidamente, a gente conseguiu, em 100 dias, fazer mais de 500 ações na área de água, outras 400 na área de esgoto, né, que seja consertando bomba, seja consertando vazamento. Então, a gente teve problemas nesses 100 dias em relação a abastecimento. Secretário, deixa eu lhe interromper, porque quando o senhor fala da questão da água e do esgoto, aí me vem à cabeça reclamações de telespectadores que chegam diariamente aqui ao Bom Dia Rio Branco. Por exemplo, existem obras inacabadas, vamos dizer assim, em cima da terra, Hospital Regional de Brasileia, UPA de Cruzeiro do Sul, mas embaixo também existem, por exemplo, grandes reclamações de redes de esgoto que foram iniciadas e que não estão interligadas. Como é que vocês pretendem resolver esse problema? Então, Tião, assim, a parte de esgotamento sanitário é um grande problema em Rio Branco, isso é fato. E por vários motivos. Um deles, por exemplo, é que as estações elevatórias ou de tratamentos nos bairros, a grande maioria não está funcionando.
e por conta de vandalismo, falta de manutenção. Então, isso em si, a gente já tem um sistema muito inoperante por conta disso. Nesse aspecto, o que a gente está tentando construir? Uma parceria com as associações de bairro. Convocar as associações de bairro, tentar fazer acordos de cooperação, dar o treinamento para que elas possam operar essas estações e, mais que isso, que elas possam cuidar e evitar o vandalismo e que a gente possa remunerar. Então, haveria um processo seletivo por parte da associação de algumas pessoas que seriam treinadas e, ao mesmo tempo, iriam trabalhar para o DEPASA na manutenção dessas ETs ou elevatórias ali que tem nos bairros. Com isso, a gente já resolve um grande problema que tem. Então, esse era um foco. O outro foco, realmente, é a interligação do sistema de esgotamento de Rio Branco. Tem algumas ações já em andamento, algumas obras nesse sentido, expectativa até o final do ano. Você pode citar alguma? Aqui no bairro do Bosque, a gente tem a interligação da rede aqui com a do São Francisco, que a gente vai beneficiar mais de 10 bairros com essa interligação. Está em andamento. A expectativa é que a gente possa concluir até o final do ano. Também no segundo distrito, estamos tentando fazer a interligação da rede, né? E com essas outras ações nos bairros, a gente acredita que 70% do esgotamento sanitário do segundo distrito também vai estar resolvido até o final do ano. Mas o que mais nos preocupa não é a obra em si, é o pós-obra. É realmente a manutenção, é a operação do sistema, é fazer o sistema funcionar. Em especial a parte de esgotamento sanitário, isso é muito complicado. Programas Ruas do Povo, que era um programa do governo passado, será dado continuidade no atual governo? A gente pensa em remodelar, de alguma forma, esse programa, né, para não excluir totalmente, até porque tem alguns bairros realmente necessitando. A gente tem algum recurso garantido para isso, então seria também uma certa irresponsabilidade a gente simplesmente acabar com o programa, sendo que tem recurso e tem necessidade nos bairros. Mas a gente quer remodelar, né? Alguns bairros que precisam ser atendidos, como por exemplo Belo Jardim, já havia uma licitação feita e já poderíamos ter assinado o contrato, porém um projeto estava com muito problema. Então, para não fazer o mesmo que vinha sendo feito antigamente... Quando o senhor fala de muito problema, seria má qualidade? O que é esse muito problema? Muito problema vai desde do projeto de drenagem subdimensionado até a parte do próprio pavimento, né? Uma estrutura lá que não atende à necessidade. Então, por exemplo, uma determinação que houve por parte do nosso governador, que também é engenheiro, diga-se de passagem, é a gente trocar dentro do programa Rede do Povo, tirar totalmente o TSD, que é aquele que o pessoal chama asfalto a frio, e colocar ou tijolo ou CBUQ. Né? E aí por quê? Por conta da manutenção, principalmente. Né? Se a gente fizer uma boa estrutura, tanto faz colocar TSD ou tijolo, que o resultado vai ser o mesmo. Porém, a manutenção do tijolo é muito mais simples do que um TSD. Então, é algo meio que manual, qualquer pessoa, é muito simples de ser feita essa manutenção. Então, pós-obra também é importante. E dentro dos bairros, principalmente, para depois de estar de um ano, começando a aparecer algum problema e a prefeitura não ter condição de ir lá resolver e ficar o problema aumentando, daqui a pouco ninguém resolve mais, aí vira um caos nos bairros. Então, a gente está preocupado não só com a qualidade do projeto, mas o pós-obra, que a população possa ter uma obra de qualidade, com durabilidade e com fácil manutenção, para a gente poder ter uma vida mais longa dentro dos bairros desse pavimento. Secretário, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha colocado aqui? Não, Tião, eu acredito que, assim, dentro de tudo que a gente passou nesse início de gestão, né, obviamente que tem suas complicações, dificuldade, toda a natureza, seja de ordem financeira, orçamentária ou de ordem até de gestão interna, mas eu acho que os avanços são significativos. Eu acho que a gente está conseguindo destravar o Estado, a gente está conseguindo avançar nos principais projetos de infraestrutura. Obviamente que a gente fala de um governo de 4 anos, não se constrói um governo de 4 anos em 3 meses, né? Mas os pontapés iniciais que são importantes serem dados, como a gente falou, de caminhar para concluir os principais passivos que tem do Estado de obra, melhorar a prestação dos serviços. Por exemplo, hoje o DEPASA a gente já consegue ter um estoque de produto químico de mais de 20 dias. Antes não chegava a 10 dias. E isso a gente via sempre ali no limite de faltar produto e não conseguir fazer o tratamento. Então, os avanços estão acontecendo em todas as áreas dentro do Estado, né? Mas a gente entende que a população que está no dia a dia, ela quer uma resposta mais rápida. E a gente a cada dia tem buscado essa resposta. E fiquem tranquilos que no segundo semestre virão muitas obras, um pacote de obra completa. Inclusive, a gente fez um lançamento mês passado de mais de 800 milhões que vão ser investidos esse ano, seja em licitações ou obras que já estão em andamento. Isso é um valor muito significativo. E eu vou lhe interromper porque a produção está me dizendo aqui que a gente vai conversar mais um bloco. Então, a gente retorna com o senhor daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Não sai daí.